É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Van, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar a sua vida mais leve e funcional. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é imagem e estilo. Está aqui com a gente uma profissional da área. Tudo bem, Fran? Tudo jóia, gente. Tudo bom, Fran? Tudo Seja bom, bem-vinda. Tudo bem, Grazi? Tudo jóia. Fran, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade, a casa é sua, se apresente, diga quem é você, de onde você veio, o que você faz, por que você faz o que faz. Fique à vontade. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, conhecer vocês, né? E também poder me apresentar. Bom, eu sou a Fran, né? Franciele, todo mundo chama de Fran, mas é Franciele. Tenho 40 anos, sou filha de Deus, em primeiro lugar. Sou mãe do pequeno Gustavo, de 1 ano e 5 meses. Sou esposa, sou empreendedora, consultora de imagem e estilo. E eu resolvi, eu amo moda. Há mais de 2 décadas que eu trabalho com moda e eu sou apaixonada por moda. E até que eu trouxe isso para uma profissão foi um processo longo, sabe? Entender que isso era a minha profissão e era o meu propósito de vida. Então, como eu trago isso como um propósito, é levar uma mudança de vida para toda cliente que eu atendo. Sabe, eu falo que ela tem que eu tenho que passar pela vida dela e ela não pode continuar sendo a mesma pessoa. E eu trago com esse diferencial que é a identidade. Quando a gente olha para a moda somente como moda, como algo vazio, né? Como algo superficial, uma tendência, uma roupa numa vitrine de uma loja, é uma coisa. Quando você olha para a moda como identidade, que ela representa quem você é por dentro, isso é um conceito que a gente trabalha o quê? Trabalha de dentro para fora. Eu nunca gosto de trabalhar somente a imagem. Uma pessoa que chega e fala, eu quero aprender a me vestir e tal. Tá, peraí, vamos conversar. Por quê? Qual o seu propósito? O que está acontecendo, né? Então, sempre gosto de trazer esse conceito de imagem pessoal ligado à identidade de quem nós somos. Que legal. O que você fazia antes disso? Olha, já trabalhei em tantas coisas, assim, aquela tipo... Trabalhei muito em loja, trabalhei mais de 15 anos numa grande multinacional, na Petrobras, como administradora. Então, quando eu saí de lá, eu quis mudar de vida. E aí, quando eu saí da Petrobras, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Tipo, era um projeto que eu tinha para mais de 20 anos e que, infelizmente, por vários fatores, a maioria políticos, né, que são ligados a grandes petroquímicas aí, se findou antes do prazo. E aí eu fiquei meio perdida, sabe quando você fica meio no limbo, assim, o que eu faço da vida, o que eu vou fazer? Aí eu fui morar um tempo fora, morei em Portugal 1 ano, fui morar um tempo fora, fiz várias coisas por lá. Depois, quando eu voltei, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a empreender. Trabalhei na área de confeitaria, tive um quiosque ali no shopping, logo quando o shopping abriu, o Serra Sul Shopping, uma livraria cristã. Tive loja de roupas já também, roupas customizadas, né, the shirts customizadas. E aí eu falei que não era isso. Sabe quando você olha e você fala, não é isso. Você começa algo e você fala, não é isso. Quando eu descobri a consultoria de imagem, e eu sempre acompanhei desfiles, eu lembro que eu faltava muito no meu trabalho, né, lá no dia de administradora, às vezes eu falava com o meu chefe, não vou vir amanhã, porque vai ter um desfile em tal lugar, ele falava, como assim? Você vai faltar do trabalho para você ir num desfile, ou seja, já estava dentro de mim algo que eu não conseguia entender, que eu não conseguia entender o porquê que eu gostava tanto daquilo. Quando eu conheci a consultoria de imagem, eu me apaixonei. Porque, na verdade, a consultoria de imagem, como profissão, ela é nova, né, no mercado. É relativamente nova, sabe? Eu acho que, assim, tem consultoras mais antigas que começaram esse projeto, tipo, de uns 10 anos para cá, mas antes disso não tinha. Tinha outro nome, será? Eu acho que tinha estilista. Estilista sempre teve até a nível superior, né? Por exemplo, consultoria de imagem não tem uma faculdade, existem cursos profissionalizantes, né? Mas o estilista, por exemplo, ele tem faculdade acho que desde os primórdios aí,
Então, existe a estilista, mas a estilista, ela faz o quê? Ela desenha uma peça para uma loja, para uma coleção, ou cria uma coleção. Ela não trabalha direto com o público, ela não tem um contato direto com o Sim. cliente final, né? Com o consumidor final. E aí surgiu, depois foi surgindo consultoria de imagem, foi surgindo aí o personal stylist, né? As pessoas aí mais famosas falavam, agora eu tenho alguém para me vestir, para me ajudar a me vestir. Igual você tem um cabeleireiro particular, um maquiador particular. E aí eu acho que daí foi migrando e foi Foi ramificando. afunilando, Foi. né? Pra ir pra esse Eu lado. acredito que sim. Aí foi afunilando e até chegar ao processo de consultoria de imagem, entendeu? Entendi. Que bacana. Muito legal. É assim, e é uma área que realmente surpreende a gente, né? Eu fiz a minha, já tem um tempo. Nem tudo que você vê lá você gosta. Pelo menos eu Aham. não amei tudo que eu vi lá. E do que eu tô falando exatamente? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu trabalhei bastante tempo vendendo semijoias. E para uma empresa de Itanhandu. E vendia prata também. A prata era prata mesmo e o dourado era folheado, semijoia. Nessa época, eu usava muito prata. Eu era apaixonada nas peças de prata que eu representava. Eu usei muito, eu tenho muita coisa de prata. Mas depois aquilo me enjoou, sabe? E eu comecei a usar muito dourado. E quando eu fui fazer a consultoria, na paleta, coloração. de acordo com a minha paleta, eu preciso usar o dourado. Combina mais comigo, fica melhor o prata. Qual que é a sua cartela? Não sei te falar. É. Ah, mas a prata deve ser fria, né? É fria. É fria, É né? essas cores aqui, ó. Ah, então deve ser verão. Ah. São cores mais delicadas, É, sim. mais pastéis. Mais pastéis, Isso, isso. né? Porque eu assim, preciso fazer, eu nunca fiz. é muito Preciso legal. fazer. É autoconhecimento, é bacana. Sim. Porque às vezes a gente tende a. Eu sou muito assim, né? Querer usar tudo que tá na moda. Tendência, né? Vamos usar. Tendência. Isso. É lógico assim que com cautela, né? Aquilo que não tá bom em mim, eu não vou usar porque tá Aham. usando. Mas eu gosto. E quando você faz, você se liberta um pouco disso. Mas eu não tenho muito isso da moda, não. Pelo contrário, eu sou mais autêntica no meu jeito de ser. Lógico, o que você vai comprar numa loja é o que tá mais na moda, mas Sim. eu sou mais conservadora, não gosto muito dessa modinha, assim, não. De seguir, De né? seguir o que tá muito ali, né? Muito ali, Isso né? é bom, isso faz você ter um guarda-roupa um pouco mais minimalista, né? Tipo um tanto guarda-roupa que combina mais as peças entre si. Tanto Quando a é gente que minhas consome roupas de muito, anos. quando a gente consome muito, cria essa dificuldade. Eu falo isso por mim, eu consumia muito, eu era uma pessoa que eu era muito consumista. Então eu consumia muito, eu comprava tudo que era tendência, eu comprava, ai, amei essa peça, entrou na promoção, nossa, eu vou levar ela. E aí quando chegava em casa, eu olhava pro meu guarda-roupa, nada combinava com nada. Nada daquilo comigo. Aí eu lembro que um dia eu passei, comprei um slip na Arezzo. Nossa, um era de zebra, eu acho, outro era de cobre, tudo estampado. Lindo! Quando eu cheguei em casa, as minhas roupas eram todas estampadas. Aí eu olhei e falei, que eu vou usar isso? Que eu vou usar isso? Então, para mim, a consultoria de imagem, me conhecerem, criar um estilo próprio, entender o que é estilo pessoal e criar, me fez mudar meu guarda-roupa. Isso me fez o quê? Trouxe para mim também economia. Hoje eu não compro mais o que é tendência, hoje eu não compro mais o que está na moda, eu não compro mais se isso não tiver de acordo com o meu estilo. Ah, ok, eu gostei daquilo, vai fazer sentido para mim, para quem eu sou, para o meu objetivo de imagem, para o que eu quero que as Eu pessoas tenho pensem, uma aí eu compro. pergunta dentro disso, porque, por exemplo, eu fiz já tem Mas você fez o bastante processo tempo. todo ou só a coloração pessoal? Sabe o que aconteceu, na verdade? Eu fiz o processo todo e ela me mandou um dossiê, assim, centenas de arquivos. Eu não abri todos. E aí ela teve o celular dela hackeado, ela perdeu tudo, ela não conseguiu me reencaminhar. Então ficou aquela coisa no ar, sabe? Assim, algumas coisas eu sei, mas eu levei. Ela falou: você pode trazer as coisas que você tem aí. Ah, ela se arrependeu. Né? Eu levei uma caixa assim, de bijuteria, eu levei uma caixa de maquiagem. Eu fui de mudança na casa dela. E aí ela me ajudou a escolher algumas coisas, mas eu não consegui abrir o dossiê tudo. Então, assim, ficou um ponto de interrogação na minha mente em relação a algumas coisas. Mas a minha pergunta é: isso tem uns 5, 6 anos? Tanta coisa mudou em mim, dentro de mim, na minha vida de lá para cá, que eu tenho vontade de fazer de novo. Porque influencia, não influencia? Muda.
Por isso que eu falo da consultoria de imagem como algo de dentro para fora, porque nós mudamos. Para você que é terapeuta, você sabe muito Sim. disso, né? Nós, ainda mais a gente que é mulher, né? Tem TPM, tem né, várias coisas que influenciam na nossa vida, então a gente muda. Tem um período, por exemplo, às vezes a gente passa, é solteira, aí você se casa. Tem um processo que a mulher passa, ela vira não que ela se transforme em uma outra pessoa, mas é um novo ciclo na vida dela, né? Tem um processo de mudança, igual eu acabei de ser mãe, tem um bebê de 1 ano e meio, tudo mudou na minha vida quando vocês são mãe, né? Tudo muda na vida da gente, né? O estilo, principalmente. O estilo muda, tempo que você tem para se cuidar muda, né? Antes eu tinha tempo para escovar meu cabelo, para ir fazer unha, hoje eu faço unha depois que meu filho dorme 9 horas da noite, entendeu? Tipo, é isso, entendeu? É a correria, porque é exatamente assim. Então, tudo muda. E sem contar também do nosso natural amadurecimento. A gente amadurece como pessoa, a gente evolui como ser humano, a gente se conhece cada dia mais. Então, tudo muda. Automaticamente, o seu estilo muda. O seu estilo, ele vai refletir o momento em que você está vivendo. Então, o estilo, a cartela de cores, ela é única. Se você descobriu a sua paleta de cores, ela vai ser a mesma o resto da sua vida. Mesmo depois que estiver com o cabelo grisalho, muda o contraste. Hoje eu tenho cabelo mais branco, cabelo grisalho, isso vai mudar o seu contraste, né? Ou seja, o tom de pele seu continua o mesmo, mas o contraste muda. Isso vai influenciar um pouco nas suas escolhas, na maquiagem que você vai usar, você vai ter que compensar um pouco se você baixar o contraste. Então, isso muda, mas isso permanece, desculpa, mas o estilo pessoal, ele muda. Eu tinha um estilo quando eu comecei como consultora de imagem, sabe? E assim, eu sendo profissional e conhecendo tudo ali, eu tinha um estilo. Há 7 anos atrás. Hoje, eu tenho um outro estilo. Eu aprendi a construir o meu próprio estilo sem ser vinculada a regras, sem ser vinculado. Eu tenho uma base, que é tudo na vida, né? A gente precisa ali de uma base para a gente ter um norte de onde a gente vai. Mas eu aprendi a construir o meu próprio estilo. Então, hoje, eu falo que é conforme a minha necessidade, conforme o tipo de evento, conforme o que eu desejo que as pessoas pensem a meu respeito, eu vou me vestir e me portar de tal maneira. Então, isso que você falou é muito real, acontece muito. E as pessoas, às vezes, não se atentam a isso. Eu mudei, a fase da minha vida mudou, hoje eu sou outra pessoa. Às vezes, passei por um processo de terapia, evoluí, comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. O seu estilo vai mudar. Não adianta, muda tudo isso. Muda o corpo, a imagem pessoal muda conforme a identidade nossa também vai mudando. O nosso corpo muda. Então, por exemplo, você antes de ser mãe, a gente tem um corpo, depois a Grazi fala que ela tem guarda-roupa de anos, porque ela tem esse corpo de anos. Roupas desde que eu tinha 15 anos. Ela não engordou. Eu devo muito fora dessa consultoria de imagem, porque assim, as minhas roupas são, assim, do tempo dos dinossauros. Mas aí é um perfil que é mais conservador, é mais tradicional, entendeu? E isso também é um estilo, você ser tradicional, você é uma pessoa que investe, às vezes, em qualidade de peças e não quantidade. Totalmente. Entendeu? E isso é importante também, sabe? Eu trago muito isso para as minhas clientes. Invistam em qualidade, não quantidade. Eu sou muito assim, por exemplo... uma dica, esse blazer meu que eu tô usando, eu comprei ele há uns 10 anos atrás. Eu aprendi isso lendo um livro também, sabe? Eu não sou aquela que sai na rua e compra pela emoção. Nossa, mas pelo contrário, do dia que eu já tô muito assim, hoje eu não vou comprar. O dia que eu tô calma, que aí eu vou saber o que eu gosto. Nossa, que e mesmo assim, é 1, 2, 3 coisas. Eu não sou aquela que compra um monte de coisa. Que compra um monte. Aí eu penso, eu acho ruim assim, às vezes a gente se perde nessa questão. Você comprar eu acho que essa daqui vai dar com aquela saia lá, por exemplo, essa blusa. Você pensa, né? Você pensa, essa aqui vai ficar legal, vou voltar a usar aquela saia, por exemplo. Essa blusa vai dar outro ar para aquela saia, eu vou voltar a usar aquela saia. Aí você compra e depois você chega lá e fala assim, não é bem como eu pensei. Tem essa questão também, né? Tem muito. Isso, tem né? muitas vezes a gente monta a roupa na cabeça vai pôr no quando corpo. você põe no corpo, é aquela expectativa realidade, né? Exatamente. E assim, quando você ainda tem essa consciência, que é uma coisa ou outra, vai. O problema é, às vezes, quando eu vejo muitos casos, muitas clientes que eu já tive, que vê isso na loja, passa a ver a vitrine da loja, o corpo do manequim é perfeito. Que é linda, maravilhosa. Tem vários vídeos, né? Expectativa, a pessoa compra na Shein, né? Chegou, vestiu, gente. Nós falamos disso semana passada. Não é? Exatamente. Umas coisas assim que a gente olha e fala, não é possível. Aquelas moças com o corpo perfeito, é outra compra põe lá embaixo. Olha aqui, gente, é palhaçada. Então, você falou que fez há 5, 6 anos a consultoria? É por aí. Então, assim, seu corpo mudou nesse tempo. Completamente. Muito. Entendeu? Muito a gente mesmo. ganha peso, perde peso, você ganha mais perna, perde
saia de perna, entendeu? Seu corpo muda, então o seu biotipo também muda, que é o seu biotipo corporal. Quando você sabe o seu estilo, a sua paleta de cores e o seu biotipo corporal, você consegue se vestir de forma melhor. Só que a paleta de cores, ela permanece sempre. Agora, o seu biotipo e o seu estilo muda. Então, assim, eu tinha um biotipo de corpo antes da gravidez. Depois da gestação, eu tenho outro biotipo. Então, assim, algumas roupas que antes ficavam boas em mim, não é porque mudei, que sou mãe, não pode mais usar. Não é esse mito, sabe? Eu falo muito sobre verdade e mito, sabe? Tipo, não, isso é um mito. Mas é sobre que isso já não fica bem no meu corpo mais. Não é porque eu sou mãe, é porque o meu corpo mudou. Então, isso não vai mais representar. É maturidade, né, para É. lidar com isso, assim, porque senão você acaba se tornando vulgar sem perceber, né? Exatamente, tem muito isso. Sim, E você né? acaba usando coisas, às vezes, por tendência, né? A gente tá aí numa vibe agora da tendência bobo. Você vê em todas as lojas as blusas com muito babado, os cintos, aqueles cintos redondos, grandes, com aplique, né? A bota cowboy, que é a combinação de tudo isso com a bota, né? O estilo boho, ele tem essa mistura aí do hippie, né? Antigamente, que se tinha o hippie, Com e aí cowboy. com o cowboy traz essa mistura. Então, assim, se você não tiver isso no seu estilo pessoal, pelo que a Gra falou, isso não faz parte do seu estilo, né? Não representa muito você, que é um estilo mais tradicional, né? Então, se você não tem isso, você acaba comprando. Daqui 6 meses, ninguém está falando essa tendência mais. Aí você compra um monte de peça. Daqui 6 meses, você está usando aquilo porque você comprou, então você vai falar, pô, já investi, já gastei dinheiro, não vou usar. Ou simplesmente vai ser um monte de peça jogada no guarda-roupa. Então, eu até falo, esse dia minha prima mandou mensagem, eu vi tal isso. Eu falei, se for barato, compra. Você quer usar? Porque daqui 6 meses, ninguém vai estar falando mais dessa tendência. Sabe, as tendências elas passam, o estilo permanece. Então, quando você tem um estilo clássico, um estilo atemporal, permanece, vai passar 10, 15, 20 anos, é a mesma coisa. Agora, quando você não tem um estilo definido e você fica, vou usar isso agora, vou usar isso agora, vou usar isso agora, daqui a pouco você tem um monte de coisa e não sabe o que vestir. Ninguém conversa com ninguém no guarda-roupa e aí fica aquele monte de Mal, coisa. todo mundo. Eu já tive muito isso, sabe? Hoje eu compro muito mais com assim, não, funciona para mim, é o meu estilo, representa quem eu sou, é da minha paleta de cores. Às vezes eu vejo umas peças lindas, 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 lindas. Eu falo, gente, mas eu sei que não fica bem na minha pele, para que eu vou comprar? E sobre essa questão da paleta de cores, né? Que eu penso assim, eu tenho lá minhas roupas, né? Aham. E aí tenho lá muito rosa, muito verde, faz uma paleta e fala assim, não, o seu não dá esse rosa e verde. Aí eu não uso mais, isso que eu queria entender. Ou não, eu vou colocar acessórios para tipo, quebrar isso, como que é? Normalmente, assim, todas as cartelas têm todas as cores. O que muda são as tonalidades, entendeu? É igual tem cliente que fala assim, uma cliente que eu tive há um tempo atrás, eu não uso batom vermelho, porque eu odeio batom vermelho. Tá, então, quando eu fui entender, não é, conhecendo, a gente foi conhecendo o processo dela, não é que ela não gostava de batom vermelho, é que ela usava o tom de vermelho errado para a pele dela. Hoje ela é uma pessoa que ela fala, França, me libertou, eu sacode de manhã, eu passo batom vermelho para ir trabalhar, eu amo batom vermelho. Por quê? Porque ela descobriu o tom certo dela, sabe? Eu acho isso muito bacana. Primeira vez que ela usou, ela mandou foto. Tipo assim, parece que foi uma libertação para ela conseguir Legal. usar aquilo, sabe? Então, assim, é muito mais do que algo superficial. Quando eu entendi o porquê que ela não usava, sabe? O caso dela era simples, era simplesmente ela não sabia o tom dela. Então, existem algumas coisas no seu guarda-roupa que você, às vezes, acha que não está na sua paleta e depois você vai descobrir que tá. Existem algumas coisas que você vai olhar e falar, nossa, não, realmente, isso aqui não tem nada a ver com a minha paleta. Existe a forma de você compensar isso, exemplo, usando uma terceira peça, né? Sempre eu falo, usa uma terceira peça que é da sua paleta, com acessórios, com maquiagem, tudo isso você consegue compensar, né? Equilibrar esse peso de usar algo que não é da sua paleta, né? Mas eu vou ser bem sincera, tem algumas coisas que você não vai conseguir usar. Quando você descobre, né, conhecimento liberta, né? Já diz a palavra, né? O conhecimento liberta. Eu tinha um vestido rosa bebê. Comprei para ir no casamento de uma amiga e eu amei esse vestido. Na época eu não fazia consultoria, né? Eu estava começando o curso, então não tinha feito ainda, estava estudando o processo ali. Eu amei esse vestido, eu achei ele na promoção, vestido caramelo, eu usei esse vestido. Quando depois eu fiz a consultoria, que ele não era da minha paleta, eu juro para você, eu tentei usar ele inúmeras vezes. Cada vez que eu colocava, eu falava, gente, não é que verdade, não fica bom mesmo em mim. Não fica, aí eu colocava uma terceira peça, fazia uma maquiagem, olhava, não conseguia usar mais vestido. Foi uma peça que eu não consegui usar mais, sabe? Acabei vendendo ele para minha tia, que era uma peça nova.
e não conseguir. Tem algumas coisas que você vai conseguir compensar, sabe? Por exemplo, eu Com a gosto base, com a maquiagem de também maquiagem. consegue? Quando você, por exemplo, Porque É. eu percebo assim, porque depois você mesmo começa a perceber, sim, né? Amarelo em mim. Amarelo em mim deixa minha pele escura, super escura. porque você é fria, né? Todo mundo que é cartela fria tem que fugir de tudo que tem pigmentação de amarelo, né? Então, amarelo, laranja, marrom, nunca vai ficar bom. Você tem que sempre ir para tudo que tem pigmentação de azul, E aí o cinza. detalhe que ela me ensinou isso vale da cintura para cima. Da cintura para cima. Aí agora eu amo marrom. Você Só pode que eu usar na tava- parte de baixo. Também. Isso. Aí eu tô comprando só a parte de baixo. Você pode usar na parte legal. de baixo. Por exemplo, eu amo animal print, que é o onça, né? E a minha cartela também é fria. Eu sou em inverno brilhante, então assim, não tenho onça. A minha estampa que eu poderia usar seria, por exemplo, uma zebra, que é o preto e branco, porque eu sou alto contraste. Então tudo que tem alto contraste. Vamos aproveitar essa imagem que apareceu aí pra gente. Tem uma coisa que é muito importante também dentro da imagem de estilo, que é o corte de cabelo. O Exatamente. tamanho ideal, a cor ideal, né? E eu conheci o Assis, que é o cabeleireiro oficial do Date Onde Vão. Um abraço, Assis, amo sua vida. Eu conheci o Assis num evento e eu estava numa fase de transição de tudo. Falei, ei, eu quero muito cortar meu cabelo Joãozinho. Tava com um cabelão aqui na cintura. Aí ele virou e falou assim: vai lá no salão, vai ser um prazer te atender. A gente trocou o telefone e eu fui. Falei, nossa, achei, porque eu já tinha tentado com a minha cabeleireira para cortar Joãozinho. Ela falou: não, você vai se arrepender e depois vai ficar bravo comigo, não vou cortar. Aí eu falei: o Assis nem me conhece, né? Ele vai cortar. Cheguei lá, filha, no salão, o Assis virou e falou: olha, meia hora de conversa, foi uma terapia primeiro, né? O negócio é o seguinte. Seu rosto é assim, assim, assado, seu cabelo é assim, então não vai funcionar, não vai combinar, você vai se arrepender, vai te envelhecer. E aí ele, literalmente, ele me convenceu de que aquilo que eu estava querendo fazer, eu não ia dar bom para mim depois, eu ia me arrepender. Então, assim, o Assis é um grande profissional, ele tem aí vários títulos, né, vários troféus lá no espaço dele, de mãos de tesoura, e ele tem esse olhar. Ele salvou você. Exatamente. Mas e quando você não tem esse conhecimento, o profissional também não tem esse conhecimento, como que a gente lida com isso, hein? É assim, às vezes, na maioria das vezes, acontece isso que a cabeleireira falou para você. A pessoa vai cortar e vai se arrepender. Quando a pessoa passa pelo processo de consultoria, eu faço a análise visagista também, onde no dossiê que eu passo para a pessoa, vai sugestões de corte, as cores de cabelo ideal para as pessoas, né? Para minha cliente. Então, assim, o tom de loiro certo, né? Tem gente que tem medo, então eu não posso mais ser loira porque a minha cartela é escura. Não, pode, só que tem o tom de loiro certo para cada uma, né? Para cada pessoa. Eu mesmo já passei por esse processo de errar, já fui loira, loira, loira. Então, assim, hoje eu entendo que aquilo não fica bem com a minha cartela, né? E entendo os porquês que não fica bom aquilo. Então, quando a gente atende uma cliente, eu procuro mostrar tudo isso para ela. E aí a pessoa também, eu falo que para todo o trabalho que a gente faz na nossa vida, tem a nossa parte e tem a parte da pessoa, né? Sim. Quando você atende alguém, tem a sua parte ali como terapeuta, mas se a pessoa também não fizer a parte dela, você Com pode certeza. só milagre depois para Eu resolver, né? costumo dizer assim, ó, 50% seu, 50% meu. Se É. você não fizer o seu 50%, eu posso plantar bananeira dentro do meu 50% que não vai acontecer nada. Não acontece. Então, a mesma coisa, a imagem. Quando eu tenho clientes que a transformação dela foi assim, gigantesca, que você olha e fala, não é a mesma pessoa. Mas porque ela se abriu para poder viver o processo, sabe? Eu falo que tudo é um Aceitar as processo. Ela mudanças, né? aceitou, sabe? Era uma cliente que só usava calça skinny. Aí, pelo biotipo dela, eu falei, olha, usa uma calça mom, usa uma calça reta, vai ficar... Ai, não gosto, não gosto, não gosto. Primeiro começa, não gosto. Aí eu falo assim, experimenta. Vamos experimentar? Tipo, não vai arrancar um pedaço, não vai custar nada, experimenta. Nossa, comecei a gostar. Então, assim, ela tinha um cabelo que ela tinha 36 anos com o mesmo corte de cabelo. Nunca tinha cortado um cabelo Nossa, preto sou eu. comprido, entendeu? Sou eu. E aí, quando eu falei para ela, vamos cortar, o seu cabelo é muito escuro, então, assim, você já tá com quase 40 anos, isso tá, tipo assim, aí mostrei para ela as opções, e ficou meio assim, de repente, um dia eu recebo uma foto dela, tô indo no salão, vou cortar o cabelo, que não sei o quê. Ela não mora no Brasil, então o nosso atendimento foi todo online, eu não consegui acompanhar muito de pertinho, porque eu atendo pessoas também, muitas pessoas de Portugal, né? Como eu morei lá também, então eu tendo clientes do Brasil inteiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Goiás, tive cliente também. E aí esse processo ficava sendo todo online também, né? Mas como você faz aqui? Porque tem que pôr um tecido aqui, né? Eu faço o processo de coloração digital, né? Como você falou, 6 anos atrás existia só o processo físico. Hoje existe o processo de coloração digital. Então eu faço através de uma foto, né? Eu peço para a cliente uma foto específica que ela tem que mandar de rosto e é feito todo esse processo em um programa. Então a análise dela é feita digital. E aí o dossiê dela é feito digital. Eu faço depois, né, uma consultoria com ela, onde eu faço todo o dossiê e é uma análise mais assertiva do que a presencial. Gente, eu tô me coçando pra fazer de novo. E Nossa, agora? Porque a presencial... Vamos fazer. A presencial, você tem... É aquilo, né? Tudo que vai muito em mãos humanas, a gente tem uma probabilidade de erro maior, porque nós somos passíveis de erro, nem toda a nossa atividade que a gente faz, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial que veio aí para desbancar um monte de coisa, né? Então, assim, quando você passa para uma coloração digital, você minimiza muito a probabilidade de errar a cartela da pessoa, porque eu faço a análise da íris dos olhos dela no programa. Que bacana. Né? Eu falo que Deus criou a gente com tudo tão perfeito, porque é ligado às estações do ano, né? Eu faço através do método sazonal expandido, que são ligadas às 12 estações, né? E aí o que acontece? Deus é tão perfeito que ele já colocou as cores certas dentro de nós. O que a gente precisa analisar? A nossa pele e os nossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da alma. Então, quando você faz essa análise, a probabilidade de erro é muito pequena. Quando você faz presencial, eu também faço presencial. Só que quando eu faço presencial, eu já faço automaticamente a digital antes da pessoa. Por quê? Para diminuir essa probabilidade de erro, porque todos nós somos passíveis de erro, né? Eu entendo bem isso que você está falando. Eu sou consteladora. E aí as pessoas perguntam se eu faço constelação. Pronto, a gente já vai trocar figurinha. Eu amo constelação, sou suspeita para falar. E o pessoal sempre pergunta por que eu não faço constelação em grupo, né? E uma das questões que, assim, isso é particularidade minha, tá? Isso não está inscrito em lugar nenhum e nem estou aqui falando que as constelações em grupo sejam erradas. Muito pelo contrário, Bert Helling começou dessa forma. Eu uso os bonequinhos. Eu prefiro usar os bonequinhos. Porque quando eu uso os bonequinhos, é eu e a constelada. Os sentimentos, as emoções envolvidas ali são os meus e o da constelada. E quando eu uso um grupo de pessoas? Se a pessoa comeu uma feijoada 11 horas da manhã e foi lá representar alguém, 1 hora da tarde, num calor danado, ela vai sentir dor de cabeça. Não, isso muito isso sentido. pode interferir diretamente na leitura que eu vou fazer daquilo. Nossa, então, eu prefiro muito mais os bonequinhos e gosto muito da constelação na água também. Estou até fazendo agora uma nova formação de constelação na água, porque eu sou apaixonada pela constelação na água também, que eu acho que ela é muito fiel a tudo que está acontecendo ali no campo, naquele momento. Mas é justamente por conta disso, porque quando, ao invés de usar os bonequinhos, eu uso pessoas, tem a influência daquele ser humano que está representando ali. Não tem, né? Influência. Não tem. Eu gosto muito a gente fala que tudo vem se modernizando. Por exemplo, quando ela começou o visagismo, era só o visagismo no papel e na caneta, que eu acho que o seu cabeleireiro deve ser visagista, porque quando ele fala para você, isso não combina com os traços do seu rosto, significa que ele tem um conhecimento técnico para aquilo, né? Então, talvez quando ele fez, era mais papel e caneta. Hoje tem o visagismo simulado pela inteligência artificial. Então, assim... Ele faz, entendeu? Eu voltei com essa conversa lá agora esses dias, 15 dias atrás. Muito bacana. Aí ele falou assim, eu vou colocar você aqui para você ver como é que você vai ficar. Você vai se assustar. Só que eu tava com muita pressa, não deu tempo, mas ele faz. Olha que bacana, entendeu? E com certeza foi um método que ele foi buscando, porque tudo na vida a gente busca sempre coisa. Você falou, Fran, agora eu tô fazendo uma nova formação de constelação na água. Por quê? Porque tudo a gente sempre busca, né? Igual eu tenho vários cursos também. Sábado que vem eu vou fazer uma outra formação na minha área também, porque a gente sempre busca evoluir, né? Então, ele deve ter feito. Cada vez que você vê a tecnologia e você consegue usar isso para ela te ajudar, você agrega, né? Você diminui a probabilidade. Eu também tô indo para online. Você tá indo também? Tem uma dificuldade, porque eu sou bem do papel. Sério? E aí eu tô indo para online. Então eu tô trabalhando em mim para eu conseguir. Mas assim, a gente não precisa largar 100% do papel, sabe? Não tem como largar. Mas já dá para mudar um pouquinho. Já dá para ir aprimorando, né? Eu até vi o podcast de vocês, eu acho que foi com o João. Do AI Dicas, e aí eu vi ele dando as dicas até para vocês, achei bem bacana, bem bacana. E aí eu vi ele falando, dando essas dicas para vocês poderem
ficar mais moderno, né? Vamos dizer assim, bem verdade, legal. tem que Foi podcast modernizar. dele até. Gente, a gente está acabando agora o primeiro bloco. Vocês aí que perderam alguma parte desse bloco, não conseguiram acompanhar, vai no nosso canal do YouTube, Deite Onde Van. Lá você segue, compartilha, toca o sininho e Se inscrevam se no nosso inscreva no canal, nosso canal. por gentileza. Até mais. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida